Oi, esse aqui é o último vídeo do VEDA edição 2019 aqui no canal. E para completarmos esse projeto no seu 30º dia, temos a resenha do conto Dilema, de Maria Valéria Rezende, desta coletânea intitulada Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Não é possível, só me faltava essa. Alicia relê o cartaz colado à porta do elevador. Comunicamos aos senhores condôminos que este equipamento está fora de serviço e interditado pelas autoridades por total falta de segurança, considerando que o condomínio tem pesado déficit, não havendo recursos para a troca do elevador, que está inteiramente obsoleto, a interrupção do serviço é por tempo indeterminado. Assinado o síndico. Inacreditável. Assim começa Dilema, escrito por Maria Valéria Rezende, que conta a história dessa condômina ainda jovem, chamada Alicia, que sim está com esse pequeno probleminha. Ela mora no 6º andar desse prédio e está cheia de coisas nos braços e já começa a sentir a dor do cansaço físico, né? E do aporreamento também, né? De ter que subir, né, todos esses lances de escada. Mas fazer o que, né? Ela já sente que tem aquela vida meio sofrida, né? Aquela coisa de sempre chove em cima dela, ela já começa a se lamentar, enfim, vai ter que cumprir esse novo desafio da vida dela. Só que, antes de começar a subida pelas escadas, o que acontece? Ela encontra justamente sentada ali nos degraus a Dona Romana, sua vizinha, a única vizinha ali do 6º andar. O problema é que é uma velhinha, cheia de coisas na mão também, as compras, né? E claro, obviamente vai ter que acontecer isso, né? Ajuda a senhora, que não tem condições, obviamente, de subir sozinha até tantos andares acima. Fazer o que, né? Vizinho, né, tem que ajudar um pouco, só que, obviamente, né, Alicia nunca conversou com a senhora vizinha. Mesma coisa, a velhinha também não conversou com ela. São duas estranhas que moram por acaso no mesmo andar ali daquele prédio. Mas a situação está montada, o elevador não está funcionando naquele dia e não funcionará durante muito tempo, por causa das restrições legais e orçamentárias ali daquele condomínio. Ou seja, além de ela ajudar Alice, ajudar a Dona Romana naquele momento, também terá que ajudar a partir daquele dia para todos os outros, porque a velhinha não conseguirá mais sair lá de cima, ir para baixo, fazer qualquer coisa e voltar. Sim, praticamente ela vira uma babá daquela senhora e, quiçá, começa a ser um pouco de amiga, meio forçadamente, é verdade. Mas do que vai resultar tudo isso? Duas desconhecidas, duas mulheres, turronas, podemos dizer assim, que falam muito pouco, como é que elas vão se relacionar dessa maneira super forçada? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de ler este texto. Minha avaliação do conto. Pois é, pela primeira vez aqui nessa coletânea Elas por Elas, apareceu uma história ficcional curtinha. Sempre vale lembrar, né? Nos 3 primeiros outros vídeos aqui referente a esse livro, vimos as resenhas de crônicas da Raquel de Queiroz. Aliás, muito boas. Vou deixar o link aqui da primeira, crônica número 1, que é sensacional, vale dar uma olhada no que eu falei a respeito daquela crônica inicial. Mas enfim, temos aqui um conto. E aí começa talvez alguns problemas, porque na verdade essa história aqui ficcional não é tão curta assim, na verdade é bem extensa, 20 páginas para ser mais exato. E sempre que aparece um texto um pouquinho mais extenso, temos aquela coisa de talvez possa ser algo um pouco enrolado. Sim, e é o caso exatamente aqui desse texto da Maria Valéria Rezende. Podemos dizer que sim, talvez seja um problema, porque, por exemplo, essa situação inicial que eu descrevi para vocês ali no começo do vídeo, e que eu já meio que adiantei que a moça tem que ajudar a velha durante vários e vários dias, isso perdura por muito tempo no início aqui desse conto, sim? Não há nada de novo, nenhum detalhe a mais, só é praticamente o cotidiano dessas duas personagens femininas que mal começam a se conhecer, para falar a verdade. A gente não percebe uma intimidade entre as duas crescendo, pelo menos de maneira clara. E vale lembrar, esse texto é narrado em primeira pessoa, pela personagem Alice, a protagonista aqui. Então, a Dona Romana, a gente não entende, compreende muito bem o que ela pensa exatamente da vida. A gente tem indícios justamente do que a outra personagem, a personagem mocinha, consegue
deduzir até de objetos espalhados pelo apartamento da vizinha. Uma coisa bem distante, com certeza. Ou seja, a gente só tem um apanhado do que é a outra personagem, deixando tudo muito nebuloso no final das contas. Mas, claro, o tal dilema que é proposto pelo título aqui desse conto demora sim para aparecer. E quando aparece, basicamente também toda a história fica centrada nisso, não há outro elemento, pois depois que aparece o tal problema, só fica nisso o tempo todo. Claro, tem uma certa reviravolta lá no finalzinho do texto, onde a gente vai poder perceber que talvez o dilema aumenta mais ainda. Se há um desfecho referente a ele, uma certa segunda reviravolta, e depois uma terceira, e depois uma quarta. Pois é, a atitude desse personagem, a protagonista aqui dessa história, a Alicia, a mulher jovem, muda várias vezes, mas no fundo ainda está na mesma base, ou seja, se o dilema deve ser realizado em termos dos desejos dessa protagonista ou não. É isso que tem o texto o tempo todo a apresentar para a gente. E aí, quando a gente percebe que tudo isso é descrito em mais de 20 páginas, 21 páginas, para ser mais exato, sim, há um desconforto de a gente meio que já adivinhar qual é o final. E aliás, falando em final, quando o dilema em si foi apresentado, na hora me veio a lembrança um filme do Woody Allen, sim, aquele cineasta americano que faz filmes sempre com, às vezes, algum dilema. Exatamente o que acontece aqui, acontece num dos filmes que ele produziu. Não vou dizer qual é o filme, porque senão já mata a charada. Se não me engano, aliás, talvez nem é a história principal daquele filme. O Jalen às vezes coloca muito isso, né? Colocar mais de uma história dentro dos seus filmes. Eu acho que era uma história paralela, mas é muito interessante também. Aliás, é uma boa história e a forma como ele desenvolve lá no seu filme é muito interessante, até mais desenvolvida do que aqui no texto da Maria Valéria Rezende. E claro, também não estou dizendo que isso aqui possa ser um tipo de plágio, não, não é o caso, para falar a verdade. É algo possível, essa situação de dilema que possa acontecer para esse tipo de personagem. Aliás, o máximo que eu posso dizer para vocês é que há uma certa metalinguagem por aqui. Por que eu não posso dizer para vocês qual é exatamente o dilema? Porque justamente o texto ele demora para entrar na questão básica dele. E depois, quando ele entra, que é justamente o próprio dilema, eles também só ficam nisso. Ou seja, se eu digo para você qual é o probleminha que a Alicia tem que enfrentar de cunho moral, aí estraga toda a experiência, porque vocês vão ficar um tempão esperando acontecer isso, depois que acontece, vocês só vão ficar esperando pela resolução. Ou seja, é sacanagem mesmo dizer qual é o dilema aqui dessa vez. E aliás, muita gente pode até considerar um dilema até um pouco fraco, não é muito elaborado, justamente porque as consequências dele, talvez, como eu disse, o Woody Allen tenha explorado mais, e aqui nem tanto. Só que, aliás, também é valendo por causa disso, por causa desse problema de eu ter visto uma versão diferente dessa história. Aliás, essa história aqui foi publicada em 2009. Agora, eu acho que o filme é até anterior a isso. Bom, não sei, ou depois, mas enfim, não importa. Aqui não é uma questão de página, como eu comentei, né? Pois é uma situação que muita gente pode pensar que está envolvido com a situação profissional dessa personagem aqui. É uma dica que eu pelo menos posso dar para vocês. Mas de qualquer forma, sabendo de tudo isso, ou seja, eu tenho uma base até de comparação por causa do filme do cineasta, já imaginando como possa ser o final, já também percebendo que não, ela não vai pela solução dada por Woody Allen, ela vai fazer outra coisa e caminha a ser uma coisa mais simplificada, sem grandes consequências. Então, realmente, só no finalzinho do texto, no último parágrafo, que aí podemos dizer que ele se salva de ser apenas um marasmo de 20 e tantas páginas. Pelo menos a personalidade daquela personagem, de tudo que ela fez na vida, ou ainda está fazendo, ou irá fazer, se resume também ali na atitude que ela toma ao finalzinho do texto, na última frase do último parágrafo. Você entende completamente. Ela continua a mesma. Bom, é isso que eu podia dizer a respeito desse conto aqui. Então, para Dilema, de Maria Valéria Rezende, eu atribuo apenas 3 asteriscos. É bem mediano. E falando em coisas medianas, amanhã a gente retorna uma história medieval aqui com Decameron de Giovanni Boccaccio, com aquelas histórias lá do século XIV, recheadas de situações pueris, mas também muito picantes. E claro, semana que vem retornamos para Elas por Elas com outro conto
Ainda bem, que é o que a gente gosta aqui nesse projeto Contos do Meio-Dia. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto. E